Olá pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que todos estejam bem. Nós vamos hoje retomar aqui mais uma aula do nosso curso de Álgebra Linear Aplicada. Estamos na aula 5. Hoje vamos introduzir um novo conceito teórico, que é o conceito de posto ou rank de uma matriz. E vamos apresentar uma aplicação interessante desse conceito a um problema meio que combinatório, né? Um problema de construção de certos subconjuntos de um dado conjunto, satisfazendo uma condição bem particular. Nós intitulamos esse problema como os clubes de Odd Town, são os clubes das cidades ímpares. Então vamos lá, vamos dar início à nossa parte teórica. Então nós começamos falando sobre o posto de uma matriz. Nos cursos anteriores, onde vocês tiveram contato com o assunto matrizes, vocês já viram um número associado a uma matriz que foi o determinante. Só que o determinante tinha uma particularidade que ele era associado a uma matriz quadrada, né? Uma matriz em que o número de linhas e o número de colunas era o mesmo. Nós vamos hoje atribuir a uma dada matriz, que não necessariamente precisa ser quadrada, um novo número, que é o chamado posto. O posto de uma matriz é um dos conceitos centrais da álgebra linear, especialmente em contextos aplicados, como sistemas lineares, otimização, estatística, engenharia. Então, o posto, assim como o determinante, né, ele vai trazer informações importantes sobre a matriz. De forma intuitiva, o posto mede a quantidade de informação linearmente independente contida numa matriz. Você pode olhar para a matriz através das suas linhas, onde você vai ter vetores, né, constituídos por aqueles elementos que compõem as linhas da matriz, são chamados vetores linha. Ou você também pode olhar uma matriz de outro ponto de vista, através das suas colunas, e considerar os vetores cujos elementos são os elementos que estão nas colunas da matriz, certo? Então existem os vetores linha, compostos pelas linhas da matriz, e os vetores coluna. Esses vetores linha ou esses vetores coluna, eles podem ser linearmente dependentes ou não. O posto, ele é um número que está relacionado exatamente com o fato das linhas serem vetores LI entre si, ou as colunas serem vetores LI ou não entre si. Tá certo? Então vamos desenvolver essa ideia. Mais precisamente, o posto de uma matriz é o número máximo de linhas ou colunas linearmente independentes. E, surpreendentemente, esses números coincidem. Lembre-se que o posto, eu falei há poucos instantes, ele é um número associado a uma matriz que não é necessariamente quadrada. Mesmo não sendo necessariamente quadrada, há um fato surpreendente, não é? Que o posto calculado segundo as linhas, ou se não o posto calculado segundo as colunas, vai produzir o mesmo resultado. Falando uma linguagem mais objetiva, o número de linhas que são linearmente independentes é sempre igual ao número de colunas que são linearmente independentes, mesmo que a matriz não seja quadrada. É um fato bastante surpreendente. Esse valor nos dá uma noção do grau de liberdade de uma matriz e está diretamente relacionado à dimensão da imagem, da transformação linear associada à matriz. Nos capítulos anteriores, nós vimos que, dada uma matriz M por N, né, nós podemos associar a ela uma transformação linear do Rn para o Rm. E essa transformação linear ela tem uma imagem. Nós vimos nas aulas anteriores que essa imagem é um subespaço, né, do contradomínio. O posto da matriz está relacionado com a dimensão desse subespaço. Então, compreender o posto é fundamental para verificar se um sistema linear tem solução e se essa solução é ou não única. Analisar dependência ou independência ou redundância entre variáveis. Determinar se uma matriz é invertível, você já podia fazer isso via o determinante, não é? Vocês já viram nos cursos anteriores que uma matriz é invertível, uma matriz quadrada, né, é invertível, somente se o seu determinante é diferente de zero.
O posto ele é um outro número, né, associado à matriz, que no caso da matriz ser quadrada, ele também pode ser um fator para decidir se a matriz é invertível ou não. Nós vamos ver que a matriz é invertível quando ela tem posto máximo, uma matriz quadrada. Ao longo da nossa conversa de hoje, nós vamos especificar, né, com cuidado e com calma cada uma dessas ideias, né, que nós estamos introduzindo. E, por fim, o posto é fundamental para estudar transformações lineares e as suas propriedades. Como eu falei há poucos instantes, o posto ele está associado com a dimensão da imagem de uma transformação linear entre espaços vetoriais de dimensão finita. Então, vamos lá. Feita essa introdução, para que nós possamos definir precisamente o que vem a ser o posto, é preciso que eu defina antes as chamadas operações elementares sobre as linhas de uma matriz. E são 3 operações que você pode fazer, que são ditas operações elementares. Primeira, você pode fazer a troca de 2 linhas, que eu vou representar assim. Você tem uma matriz que ela tem uma linha LI e ela tem uma outra linha LJ, então uma operação elementar seria trocar a posição da linha LI com a linha LJ, que eu vou representar por essa seta dupla. A linha LI vai para a posição da linha LJ e, reciprocamente, a linha LJ vai para a posição da linha LI, certo? A troca da posição de 2 linhas é dita uma operação elementar sobre as linhas. Outra operação que nós podemos fazer é a multiplicação de uma linha por um escalar, lembrando que escalar significa número. Não é? Nós estamos utilizando aqui nesse contexto de álgebra linear a palavra escalar como sendo sinônimo de número, o elemento de um corpo. Então, multiplicar uma linha LI por um número diferente de zero, que eu estou representando aqui pela letra lambda. Essa operação também é dita uma operação elementar. Ok? Isso consiste em multiplicar todos os elementos da linha I por um escalar lambda. Por fim, a terceira e última operação elementar sobre as linhas de uma matriz é a adição de um múltiplo de uma linha a outra. Então, você vai fazer o seguinte, na sua matriz vai ter uma linha LJ. Você vai, no lugar da linha LJ, colocar a própria linha LJ acrescida de um múltiplo de outra linha. Lambda vezes LI é um múltiplo da linha I. Ok? Então aqui você soma lambda vezes a linha I à linha J. Você multiplica a linha I por um certo número lambda, você adiciona esse resultado à linha J e troca toda a linha J por esse resultado. Essas 3 operações são chamadas operações elementares sobre as linhas da matriz. Evidentemente, você poderia fazer operações análogas sobre as colunas, tá bom? Mas nós vamos nos focalizar nas linhas, apesar de ser possível realizar através das colunas, as mesmas operações. Então, resumindo, quais são as 3 operações elementares sobre as linhas? Primeira, troca da posição de 2 linhas. Segunda, você multiplica uma linha por uma constante, por um escalar não nulo. Terceira, no lugar de uma certa linha, você coloca essa própria linha acrescida de outra linha multiplicada por uma constante. Ok? Ao realizar essas operações, a matriz ela é modificada. Aqui eu tenho um exemplo bem simples. Por exemplo, considere essa matriz A, cujos elementos são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Eu peguei aqui uma matriz 3 por 3, né? Mas não precisa ser quadrada, é apenas um exemplo. Não é preciso que o número de linhas seja igual ao número de colunas. Aplicando as operações elementares, por exemplo, eu posso trocar a linha 1 com a linha 3. A linha 1, originalmente, ela era 1, 2 e 3, né? Ela era composta aqui pelos elementos 1, 2 e 3. A linha 3 era composta pelos elementos 7, 8 e 9. Então, aqui eu simplesmente troquei a posição dos elementos da linha 1 com a posição dos elementos da linha 3. Então, você realizou aqui uma operação elementar sobre as linhas. Outra coisa, pessoal, quando uma matriz é obtida a partir de outra através de operações elementares, essa nova matriz você diz que ela é linha equivalente à primeira.
Então, repare que essa segunda matriz aqui, onde eu estou com o mouse, ela é diferente da primeira. Ela não é mais a primeira, mas nós dizemos que ela é linha equivalente à primeira. Significa o quê? Que ela foi obtida a partir da primeira matriz através do uso de operações elementares sobre as linhas. Tá bom? Por exemplo, aqui, ó, um outro exemplo de operação elementar. Você pega essa segunda matriz já, e você multiplica a linha 2 por 2. Ó. A linha 2 era 4, 5 e 6, agora ela é 8, 10 e 12. Não mexi mais na primeira linha, não mexi mais na terceira linha, eu simplesmente multipliquei os elementos da segunda linha aqui por 2. Então, nós falamos que essa matriz aqui de baixo ela é linha equivalente a essa matriz do meio, que por sua vez é linha equivalente à matriz original. Evidentemente, a matriz de baixo ela também é linha equivalente à original, porque ela é obtida a partir da original, realizando sobre ela duas operações elementares. A primeira foi trocar a linha 1 com a linha 3, e a segunda operação foi multiplicar a linha 2 por 2. Tranquilo? Aqui, ó, um outro exemplo de operação elementar. Você vai pegar a linha 3... Desculpa, você vai pegar a linha 3, multiplicar por menos 7 e somar com a linha 1. Então, no lugar da linha 1, você vai substituir pela linha 1 menos 7 vezes a linha 3. Então, você iria aqui, ó, por exemplo, 7 vezes a linha 3. A linha 3 não é composta por 1, 2 e 3. Se você multiplicar aqui por 7 vezes, vai ficar 7 no lugar do 1, 14 no lugar do 2 e 21 no lugar do 3. Então fica 7, 21 e 14. Aí você substitui a linha 1 pela própria linha 1 subtraída desse resultado. Então vai ficar 7 menos 7. Vai aparecer aqui 0. Aqui vai ficar o quê? Vai ficar 8 menos 14. Vai aparecer aqui nessa posição menos 6. Aqui vai ficar o quê? Menos 9, né? Menos 21. Vai aparecer menos 12, que são exatamente os números que aparecem aqui. Então, você substituiu a linha 1 pela própria linha 1 menos 7 vezes a linha 3. Esse 7 aqui é apenas um exemplo, pessoal. Eu estou apenas ilustrando, tá certo? Como se realiza as operações elementares. Tranquilo? Então, resumindo, quais são as operações permitidas? Troca da posição entre duas linhas, multiplicação de uma linha por uma constante não nula, e a terceira operação é você trocar uma linha por ela própria subtraída de um múltiplo da outra ou somada com um múltiplo de outra linha. Pode ser subtraída ou somada, dependendo se o número é positivo ou negativo. Tranquilo, pessoal? Acho que ficou claro, né, gente? Vamos seguir um pouquinho? Bem, uma observação é o seguinte: pode-se provar que ao aplicarmos essas operações elementares sobre as linhas de uma matriz A, N por M, a quantidade de vetores linha de A linearmente independentes não varia. Como assim? Imagina que você tem uma matriz A, certo? Que ela tem N linhas e M colunas. E que eu pego essa matriz A e eu começo a aplicar sobre ela essas três operações elementares sobre as suas linhas. Ao fazermos isso, nós vimos, pessoal, que a matriz ela é modificada. Apesar da matriz ser modificada, a quantidade de vetores linha ou de vetores coluna, que são linearmente independentes, não varia. Por exemplo, se nós olharmos esse exemplo anterior, eu comecei com a matriz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Eu apliquei aqui a troca das linhas, depois eu apliquei aqui a multiplicação por o escalar 2, depois eu apliquei aqui outra operação, eu obtive uma nova matriz, que não é mais igual à primeira. Essa matriz final que eu obtive aqui após a aplicação das operações elementares sobre as linhas, ela não é mais igual à primeira, é diferente. Apesar dela ser diferente, a quantidade de vetores linha LI é a mesma. Por exemplo, se a matriz original, esses vetores que estão aqui nas linhas, eles forem LI, não estou dizendo que são, mas se eles forem 3 vetores LI, aqui no final esses 3 também devem ser LI.
Se no início existiam apenas 2 vetores LI, no final também vão existir apenas 2 vetores LI. Certo? O fato de você aplicar operações elementares sobre as linhas não afeta a quantidade de vetores LI presentes ou nas linhas ou nas colunas da matriz. Operações elementares não modificam a quantidade de vetores LI, ou nas linhas ou nas colunas de uma dada matriz. É isso. Tudo bem, pessoal? Estão entendendo direitinho? Outra coisa, eu já falei, matrizes semelhantes ou linhas equivalentes. Quando uma matriz B é obtida a partir de uma matriz A através da aplicação de operações elementares sobre as linhas de A, dizemos que B é semelhante ou linha equivalente à matriz A. Nesse caso, nós vamos denotar esse fato assim: B é semelhante ou B é linha equivalente a A. O que é uma matriz linha equivalente a A? É uma matriz que você obteve a partir de A através de aplicações sucessivas de operações elementares. Se você tem uma matriz A e você trocar 2 linhas de posição, você obtém uma nova matriz. Essa nova matriz você diz que é linha equivalente a A ou que ela é semelhante a A. Tá certo? Tranquilo? Depois, uma outra definição que vai ser importante para que nós possamos ter a ideia precisa do que vem a ser o posto, é a definição de matriz escalonada ou em forma de escada. Uma matriz escalonada por linhas é uma matriz que satisfaz as seguintes condições. Todas as linhas compostas inteiramente de zeros ficam abaixo das linhas com algum elemento diferente de zero. Então, para uma matriz ficar na forma escalonada ou na forma de escada, todas as linhas que forem somente de zeros devem ficar na parte de baixo da matriz. Você pode fazer isso trocando as linhas de posição usando uma das operações elementares, caso as linhas que sejam zero já não estejam embaixo. Segundo, o primeiro número diferente de zero, chamado de pivô de cada linha, aparece mais à direita que o pivô da linha imediatamente acima. As linhas zeros devem ficar na parte de baixo da matriz. As linhas que não forem zero ficam mais acima. O primeiro elemento que não é nulo em cada linha recebe o nome, pessoal, de pivô. Certo? O primeiro elemento não nulo de cada linha é o pivô. E o pivô de cada linha aparece, está aqui, o primeiro número é o pivô de cada linha, e ele aparece mais à direita do que o pivô imediatamente da linha acima. O pivô de cada linha, ele sempre está mais à direita do que o pivô da linha acima. Todos os elementos abaixo de um pivô devem ser iguais a zero. Ok? Quando uma dada matriz encontra-se na forma escalonada, diz que ela está na forma de escada. Escalonada, esse nome escalonada vem de escada. Tranquilo? Então são 3 condições bem simples. Primeira, as linhas nulas devem estar na parte de baixo. Segunda, o primeiro elemento diferente de zero de cada linha chama-se pivô e ele deve estar sempre à direita do pivô da linha anterior. Terceira, todos os elementos abaixo de um pivô são iguais a zero. Então vamos mostrar aqui um exemplo. Por exemplo, essa matriz aqui está escalonada. Ela não tem linhas completamente zeros. Tudo bem, se tivesse, essas linhas deveriam estar na parte de baixo. Certo? O primeiro elemento não nulo de cada linha, que é o chamado pivô, ele tem que estar à direita do primeiro elemento não nulo da linha anterior. Então esse 1 aqui, tudo bem, que ele não tem linha anterior, não tem como ele ir mais para outro lugar. Na próxima linha, o pivô é esse 1, que é o primeiro elemento não nulo. Ele está mais à direita do que o pivô da linha anterior. Na próxima linha, o primeiro elemento não nulo é esse 1, que ele está mais à direita do que o pivô das linhas anteriores. Além disso, as colunas que contêm o pivô, abaixo dele, pessoal, só tem zero. Por exemplo, aqui nessa coluna que contém o primeiro pivô, os elementos são todos iguais a zero, abaixo dele. Aqui nessa segunda linha, os elementos que estão abaixo dele, todos zeros. Aqui na terceira linha, não tem elementos abaixo dele. Tá certo? Então, a verificação, o primeiro pivô está na posição 1, 1, linha 1, coluna 1.
O segundo pivô está na posição 2, 2, à direita do anterior, né? O pivô de cada linha tem que estar à direita do pivô da linha anterior. O terceiro pivô está na posição 3, 3, ou seja, também está à direita do pivô das linhas anteriores. E todos os elementos abaixo dos pivôs são zeros. Ó. Certo? Aqui os elementos abaixo do primeiro pivô são zeros, os elementos abaixo do segundo pivô são zero, e aqui também não tem, então aqui não há o que fazer. Caso existissem linhas zeros, elas estariam aqui na parte de baixo. Tranquilo? Então essa é a matriz em forma de escada ou matriz escalonada. Tranquilo, pessoal? Para escalonar uma matriz, usaremos as operações elementares sobre as linhas descritas no início desse texto, conforme ilustra o exemplo a seguir. Então, considere essa matriz, vamos imaginar que eu quero escaloná-la, ok? Então, o que é que eu vou fazer? Note que a matriz não está na forma escalonada, porque, por exemplo, o primeiro elemento não nulo da terceira linha, não está à direita do primeiro elemento não nulo da linha anterior. Ó, aqui, esse primeiro elemento não nulo da terceira linha, ele não está à direita do primeiro não nulo da linha anterior, até porque na linha anterior não tem nem elementos nulos. Então, não está escalonada. Então, como é que nós vamos fazer para escalonar? Nós vamos obter uma matriz linha equivalente a essa, que é escalonada. Para levar essa matriz à forma escalonada, vamos seguir os seguintes passos. Eliminar os elementos abaixo do pivô da primeira coluna. Vamos usar a primeira linha como pivô. Então, vou fazer o seguinte, ó. Vamos observar a matriz original. Para que ela fique escalonada, o primeiro elemento aqui, 1, que é pivô, porque ele é o primeiro elemento não nulo dessa linha, certo? Ele deve ser o único elemento não nulo da sua coluna. Os demais elementos da sua coluna devem zerar. Então, você tem que eliminar esse 2, esse 0 aqui já é 0, não há o que fazer, e você tem que eliminar esse 3. Aí agora deixa eu dar uma dica para vocês. Ó. Quando você quiser eliminar elementos da primeira coluna, você sempre vai trabalhar com o pivô da primeira linha, que é o primeiro elemento não nulo da primeira linha. Então, o que é que eu vou fazer? Eu quero eliminar esse 2 aqui. Como é que eu faço para eliminar esse 2? Eu pego a primeira linha, multiplico por menos 2 e adiciono com essa de baixo. Aí aqui vai zerar. O 0 já está 0. Eu quero eliminar esse 3. Esse 3 está em que coluna? Está na primeira coluna. Se eu quiser eliminar um cara da primeira coluna, eu vou trabalhar com o pivô da primeira linha. Para eliminar elementos da primeira coluna, você trabalha com o pivô da primeira linha. Como eu quero eliminar esse 3, o que é que eu faço? Eu pego essa terceira linha, que é 3, 6 e 9, e subtraio de menos 3 vezes a primeira linha, porque se eu multiplicar a primeira linha por menos 3, com esse 3 aqui vai dar 0. E é exatamente o que eu fiz aqui, ó. Substituir a segunda linha, pessoal. Essa setinha para a esquerda quer dizer que eu substituí. Substituir a segunda linha pela segunda linha menos 2 vezes a primeira. Vai zerar isso aqui, ó. E substituir a quarta linha, que é essa última, pela quarta linha menos 3 vezes a primeira. Vai dar um 0 aqui também. Por ironia do destino, quando eu fiz essa conta, não apenas zerei esse e esse. Por ironia do destino, acabou zerando outros elementos aqui, para nossa sorte. Ok? Nesse momento, o nosso foco era zerar esses 2, mas por ironia do destino, vieram outros zeros, melhor ainda. Aí agora eu posso acelerar o processo. Essas duas linhas que são nulas, como eu estou querendo levar a matriz para a forma escalonada, eu vou colocar na parte de baixo da matriz. Então, eu vou trocar as linhas, tá certo? Troco a posição da linha 2 com a linha 3. Então, vai ficar o quê? Essa linha aqui embaixo já é 0, né? 0, 0, 0. E ao trocar a posição da linha 2 com a linha 3, essa outra linha, que é 0, 0, 0, fica na parte de baixo. E agora, a minha matriz está escalonada? Vamos ver. As linhas que são nulas estão na parte de baixo. Ok. O primeiro elemento não nulo de cada linha está à direita do primeiro elemento não nulo da linha anterior. Primeiro não há o que fazer. Esse aqui, que é o primeiro elemento não nulo, está à direita do primeiro não nulo da linha anterior? Está. Depois não tem primeiro elemento não nulo nas outras linhas. Terceira coisa, a coluna de cada pivô só tem que ter ele diferente de 0. O primeiro pivô, os demais elementos são zeros, abaixo dele.
No segundo pivô, os elementos que estão abaixo dele são todos iguais a zero. Basta os elementos abaixo do pivô. Então, essa matriz ela está na forma escalonada, tá certo? O primeiro elemento não nulo de cada linha está à direita da linha anterior. Todas as linhas nulas estão no final da matriz. E esqueci de colocar aqui, a terceira condição é que na coluna que contém o pivô, em cada coluna que contém o pivô, os elementos abaixo do pivô são iguais a zero. Então, aqui você tem a matriz na forma escalonada. Tá certo, gente? Então, para eu escalonar a matriz, é isso. Você aplica as operações elementares sobre as linhas da matriz, até que ela atinja a forma escalonada. Tudo bem? Estão entendendo, pessoal? Uma vez que você dispõe dessa definição e dessa técnica, né, para escalonar uma dada matriz utilizando as operações elementares com as linhas, nós podemos fazer então a nossa definição central da aula de hoje, que é a definição de posto-linha de uma matriz. O posto-linha de uma matriz A é o número máximo de vetores linha, isto é, vetores cujos elementos são as linhas da matriz, linearmente independentes que compõem a matriz A. Então, gente, o que é o posto-linha? Você vai olhar para a matriz A e vai olhar particularmente para as linhas de A como sendo vetores. Certo? A primeira linha você vai imaginar como um vetor, a segunda linha como outro vetor e assim por diante. A quantidade de vetores LI vai ser exatamente o posto-linha dessa matriz. Por exemplo, vamos imaginar essa matriz aqui. Tenho essa matriz A, não precisa ser quadrada, mais uma vez eu insisto, eu coloquei só como exemplo, tá? E eu quero saber quanto é o posto dela. Então, o que é que eu faço? Eu vou levar essa matriz para a forma escalonada, e depois que ela estiver na forma escalonada, eu vou olhar quantos são os vetores LI que ela possui. A quantidade de vetores LI que ela possui vai ser o posto-linha dessa matriz. Então, como é que eu vou levar para a forma escalonada? O primeiro elemento aqui é 1, tá? Eu preciso eliminar esse 2 e preciso eliminar esse 1, porque na forma escalonada, na coluna que contém o pivô, lembrando que o pivô é o primeiro elemento não nulo de cada linha, só tem que ter ele diferente de 0 abaixo dele, naquela coluna. Então, eu vou eliminar esse 2 e esse 1. Mas aí está fácil, né? Para eliminar esse 2, eu multiplico a primeira linha por menos 2 e somo com a segunda. E para eliminar esse 1 aqui embaixo, eu multiplico a primeira linha por menos 1 e adiciono com a última. Se nós fizermos essas operações, ok? Nós vamos chegar nessa matriz aqui. Ó. No lugar da linha 2, eu coloco a linha 2 menos 2 vezes a linha 1. E no lugar da linha 3, eu coloco a linha 3 menos 1 vez a linha 1. Ao fazer isso, eu chego nessa matriz. Ok? Apareceu aqui uma linha de zeros. Como eu quero levar a matriz para a forma escalonada, eu vou colocar essa linha de zeros para baixo. Eu vou trocar a posição da linha 2 com a linha 3. Ao fazer isso, eu chego nessa matriz, tá certo? Aqui eu não coloquei, mas eu fiz aqui uma operação elementar, que é multiplicar essa linha por menos 1. Nem precisaria, mas eu resolvi multiplicar isso aqui por menos 1, tanto é que ficou 1 e 2 aqui. O fato é que eu cheguei na forma escalonada. Não é? A linha de zeros está na parte de baixo, o primeiro elemento não nulo de cada linha está à direita do da linha anterior, e na coluna que contém o pivô, abaixo dele só tem zeros. Tranquilo? Então, uma vez que a matriz está na forma escalonada, aí agora eu vou ver qual é a quantidade de vetores LI. Tá certo? Nas linhas da matriz. Nesse caso aqui, você tem o vetor nulo. Tirando o vetor nulo, que deixa qualquer conjunto LD, qualquer conjunto que contenha o vetor nulo é um conjunto LD, linearmente dependente. Tirando o vetor nulo, você fica só com dois vetores, 1, 2 e 3. Um vetor de coordenadas 1, 2 e 3 e outro vetor de coordenadas 0, 1 e 2, certo?
Esses dois vetores que sobraram, pessoal, eles são LI ou são LD? Eles são LI. Como é que você sabe, professor? No caso de dois vetores, eles só serão LD no caso em que um é múltiplo do outro. O que não acontece, né, pessoal? Eu não tenho como multiplicar o vetor de coordenadas 1, 2 e 3 por um número para obter o vetor 0, 1 e 2, de coordenadas 0, 1 e 2. Dois vetores, eles só são LD se um for múltiplo do outro, o que não ocorre. Então, o que é que acontece? Restam duas linhas não nulas, que são vetores linearmente independentes, pois um não é múltiplo do outro. Portanto, o posto linha dessa matriz é 2. Ok? Tá claro, gente, o que é o posto linha? O que é o posto linha? Quantidade de vetores linha linearmente independentes. Tranquilo? Como é que você descobre? Leva a matriz para a forma escalonada e ao chegar na forma escalonada fica mais fácil de você ver quais são os vetores LI. Da mesma forma que nós definimos o posto linha, nós podemos definir também o chamado posto coluna. E como é que é definido? O posto coluna de uma matriz é o número máximo de vetores coluna, isto é, vetores cujos elementos são as colunas da matriz A, linearmente independentes que compõem a matriz A. Meus amigos, para vocês encontrarem o posto linha, vocês não contam quantos vetores LI tem nas linhas? Para encontrar o posto coluna, você conta quantos vetores coluna são LI. Certo? Você considera agora os vetores coluna. Por exemplo, vamos pegar essa matriz aqui. Ó. Pega a matriz A, mais uma vez eu digo, estou pegando 3 por 3, mas não é obrigado, não precisa inclusive ser quadrada. E eu quero calcular o posto coluna, ou seja, quero calcular o número de vetores coluna linearmente independentes. Então, primeira coisa, eu destaquei aqui os vetores coluna. Ó. As colunas da matriz são 1, 2 e 0. É a primeira coluna, 2, 4 e menos 1 é a segunda coluna, 3, 6 e menos 2 é a terceira coluna. Ok? Então, eu quero saber se eles são LI ou LD. Uma maneira, não é obrigado fazer pelo escalonamento, não. Tinha esquecido até de falar. Uma maneira é você fazer uma combinação linear deles, dando 0, e tentar descobrir se eles são LI ou LD, através dessa combinação linear. Lembrando que eles são LI se uma combinação linear deles dando o vetor nulo, nesse caso seria o vetor 0, 0, 0, isso obrigar os coeficientes a serem zeros. Aí eles serão LI e o posto, nesse caso, será 3. É uma alternativa. Uma outra alternativa seria você fazer o seguinte: como já sabemos achar o posto linha de uma matriz, basta olhar para o posto linha da matriz A transposta, ou seja, a transposta de A. Gente, eu estou querendo achar o posto coluna. Para achar o posto coluna, eu quero saber, entre esses vetores, quantos são LI. Só que eu já sei, pelo exemplo anterior, achar o posto linha. Então, o que é que eu faço? Eu pego esses vetores que estão em coluna e transformo em linha. Mas isso equivale a você fazer a transposta de A. Você pega as linhas de A e escreve como colunas. Tá certo? Então, você tem aqui a transposta da matriz A. E agora você calcula o posto linha da transposta. Porque agora os vetores que eram coluna, eles estão nas linhas. Então o posto linha da matriz transposta vai acabar sendo o posto coluna da matriz original. E como é que eu calculo o posto linha? Escalonamento. Como aqui já tem o 1, eu vou eliminar esse 2 e esse 3 aqui de início, ó. Então, aplico a operação elementar para eliminar o 2, substituo a linha 2 por menos 2 vezes a linha 1, substituo a linha 2 pela linha 2 menos 2 vezes a linha 1, para zerar aqui. Depois eu faço a mesma coisa aqui, ó, substituo a linha 3 pela linha 3 menos 3 vezes a linha 1, para eliminar esse 3 aqui. E depois eu subtraio 2L2 de L3, né?
deixa eu ver se eu fiz a conta certa aqui. Sim. Então eu fiz o seguinte aqui, ó. Eu multipliquei a segunda, no lugar de L3, eu coloquei L3, desculpa, no lugar de L3 agora, eu coloquei aqui L3 menos 2 vezes a linha 2, né? Quando eu multiplicar a linha 2 por menos 2, continua 0, e aqui vai dar 2. Esse 2 adicionado com esse menos 2 vai dar 0. Aí eu obtive essa matriz aqui, ó. Tá certo? Tá na forma escalonada? Tá. Primeiro elemento não nulo de cada linha está à direita do primeiro elemento não nulo da linha anterior. Só tem esse 1. O primeiro elemento não nulo de cada linha está aqui, está à direita do primeiro elemento não nulo da linha anterior, não tem problema. As linhas que têm zeros estão embaixo, está na forma escalonada. Bem, na forma escalonada, se você quiser saber o número de vetores LI, você faz o seguinte, elimina os vetores nulos. Uma vez que os vetores nulos sempre deixam os conjuntos LD. Qualquer conjunto que tenha o vetor nulo, ele é LD. Então, esquece o vetor nulo. Esquecendo o vetor nulo, sobraram esses dois vetores aqui. 1, 2 e 0, que é o primeiro, né? E o segundo, 0, 0 e menos 1. Esses dois vetores são LI ou LD? Eles são LI, né, pessoal? Porque um não é múltiplo do outro. Eu não consigo multiplicar o primeiro deles por um número, o vetor de coordenadas 1, 2 e 0, não é possível multiplicar por um número para obter o vetor 0, 0 e menos 1. Porque se eu multiplicar esse 1 por 0, aí eu tenho que multiplicar o 2 por 0 e o 0 por 0. Vai dar 0, 0, 0. Não vai dar 0, 0 menos 1. Portanto, esses dois vetores que sobraram, quando eu eliminei o vetor nulo, eles são LI, o que mostra, tá certo, que o posto coluna é 2. Então, o posto linha, o posto coluna da matriz A é 2, que ele é o posto linha da matriz transposta. Tranquilo? Tá certo, pessoal? No exemplo a seguir, vamos determinar o posto linha e o posto coluna de uma mesma matriz. E vamos compará-los. Então, tenho mais um exemplo. Eu peguei essa matriz, mais uma vez eu peguei quadrada por pegar, certo? Só o hábito, mas poderia não ser quadrada. E eu vou calcular o posto linha. Então, aplico as operações elementares, multiplico a primeira linha por menos 2. No lugar da linha 2, eu coloco a linha 2 menos 2 vezes a linha 1, para eliminar esse 2 daqui. Vai aparecer um 0 aqui. E já zera quase tudo, né? Aqui, ó. Porque quando eu multiplicar a linha 1 por menos 2, vai ficar menos 1, vai ficar 1 vezes menos 2, com 2 vai dar 0. Multiplicar aqui por menos 2, 2 vezes menos 2 vai dar menos 4, com 4 vai dar 0. Aqui, 3 vezes menos 2 vai dar menos 6, com 6 vai dar 0. Então, já fico com essa matriz aqui. Ok? Aí agora, simplesmente, eu multiplico a primeira linha por menos 1. E no lugar da linha 3, eu coloco a linha 3 menos 1 vezes a linha 1, com o intuito de eliminar esse 1 aqui. Fiz isso, obtive essa matriz, ok? Troco a posição das linhas, das duas últimas linhas, boto essa linha de zeros para baixo, para escalonar, né? E fico com essa matriz, que nós já vimos que ela tem posto 2. Essa matriz aqui, né? Tira a linha nula, que sempre deixa o conjunto LD. O posto é o número de vetores LI, então você despreza o vetor nulo. E agora você olha para esses dois vetores que sobraram. 1, 0, menos 1, 0, menos 1 e 2. Esses dois vetores são LI, porque um não é múltiplo do outro. Não é possível multiplicar o primeiro por um número para obter exatamente o segundo vetor. Não é? Não tem aqui é 1, aqui é 0. Para você transformar 1 no 0, teria que multiplicar por 0. Quando multiplicar o 1 por 0, vai dar 0. Beleza. Multiplicar o 0 por 0 já vai dar 0, não vai dar menos 1. Então, o vetor da segunda linha não é múltiplo do vetor da primeira linha. Isso revela que eles são LI, portanto, o posto linha dessa matriz é 2. Agora, olhando para as colunas. Eu vou pegar a mesma matriz, é a mesma, a original, tá, pessoal? Vamos olhar para ela aqui mais uma vez. As colunas 1, 2 e 1, 2, 4 e 1.
3, 6 e 1. Vou pegar essas colunas e vou calcular o posto coluna. Então, peguei aqui as 3 colunas. E como é que eu calculo o posto coluna? Ora, como eu já sei calcular o posto linha, eu transformo as colunas em linha. Para isso, eu pego a transposta de A. Tá certo? Então, eu pego a transposta de A, ó, a primeira coluna eu escrevo como primeira linha. A segunda coluna eu escrevo como segunda linha. E a terceira coluna eu escrevo como terceira linha. E eu calculo agora o posto linha dessa matriz, da matriz transposta. O posto linha da matriz transposta vai ser o posto coluna da matriz original, já que a matriz transposta tem como linhas as colunas da matriz original. Aí eu aplico as operações elementares aqui, tá, pessoal? Não vou fazer aqui a conta com muito detalhe, acho que vocês já entenderam. Ó. Eu tenho que colocar um zero aqui e tenho que colocar um zero aqui, né? Então eu substituo a linha 2 pela linha 2 menos 2 vezes a linha 1, para eliminar esse menos 2, esse 2 aqui. Eu substituo a linha 3 pela linha 3 menos 3 vezes a linha 1. Ao fazer isso, eu encontro essa matriz aqui, tá certo? Aí agora eu faço o seguinte, ó. Ainda dá para eliminar aqui, né? Ó. Eu multiplico a linha 2 por menos 2. No lugar da linha 3, eu coloco a linha 3 menos 2 vezes a linha 2. Por quê? Opa! Dá para eliminar esse menos 2 aqui. Ó. Certo? Basta que eu multiplique a linha 2 por menos 2, né? Porque vai ficar menos 1 vezes menos 2, vai dar mais 2. Quando eu somar com esse mais 2 aqui, vai dar 0. Então, eu substituo a linha 3 pela própria linha 3 menos 2 vezes a linha 2. Ao fazer isso, eu encontro essa matriz, tá certo? Que claramente ela tem posto 2, né, pessoal? Você joga fora a linha de zeros, porque qualquer conjunto que contém o vetor nulo, ele é LD, e eu estou querendo as linhas LI, né? E eu observo que essas duas linhas que sobraram, constituídas pelos vetores 1, 2 e 1, e 0, 0, menos 1, são LI, já que um não é múltiplo do outro, então o posto coluna também é 2. Note que para essa matriz A tem-se que o posto linha e o posto coluna ambos foram 2. No exemplo acima, o posto linha e o posto coluna da matriz A foram iguais. Será uma coincidência? A resposta é não. Existe um teorema para isso, que é esse aqui, pessoal. Para qualquer matriz A, não precisa ser quadrada, né, de dimensão m por n, o posto linha de A é igual ao posto coluna de A. Ou seja, se você pega qualquer matriz, mesmo que ela não seja quadrada, o número de vetores linha, que são LI, pessoal, é sempre igual ao número de vetores coluna, que são LI. Tá certo? O posto segundo as linhas ou o posto segundo as colunas é sempre o mesmo. Esse teorema, a demonstração desse teorema requer aplicação do teorema do núcleo e da imagem. Nós não vamos fazer a demonstração dele aqui, não é? Nós vamos deixar citado aí pelo menos uma referência, onde quem tiver curiosidade pode ir atrás da demonstração. Mas para vocês que estão fazendo um primeiro curso, né, um primeiro contato com o assunto, certo? Eu estou focalizando mais no conhecimento do resultado em si. Não usa a demonstração, não usa nada que nós não tivéssemos explorado aqui no curso até o momento. Basicamente, usa o teorema do núcleo e da imagem e usa o fato de você associar a toda a matriz A de tamanho m por n uma transformação linear do Rn para o Rm. Certo? Você junta isso com o fato da imagem ser um subespaço do contradomínio e você consegue tirar a conclusão de que o posto linha e o posto coluna de qualquer matriz são iguais. Tá bom? Mas não é essencial, pelo menos do meu ponto de vista, para um primeiro contato, não é, ser tão técnico. Tá bom, pessoal? Então, na nossa referência número 1, você pode encontrar aquele aluno que estiver um pouco mais curioso ou um pouco mais avançado no assunto,
pode encontrar a demonstração e pode nos contactar, tá certo? Para esclarecimentos, tirar dúvidas, que nós estamos à disposição. Mas, no primeiro momento, eu queria que simplesmente vocês conhecessem o resultado. Eu fiz um exemplo, mas o posto linha deu igual ao posto coluna para uma dada matriz, mas isso é um fato geral. Tranquilo, gente? Vamos seguir um pouquinho? Uma vez que o posto linha e que o posto coluna de uma matriz A são sempre iguais, podemos estabelecer a seguinte definição. Definição: posto ou rank de uma matriz. Chamamos de posto ou de rank. Rank é a nomenclatura em inglês de uma matriz A, o seu posto linha ou o seu posto coluna, já que eles são iguais. Então não há necessidade, né, devido ao teorema anterior, não há necessidade de se pronunciar posto linha ou posto coluna, porque na verdade eles são iguais. No início nós não sabíamos disso. Defini o posto linha com a quantidade de linhas LI presente na matriz. Definimos o posto coluna com a quantidade de colunas LI presentes na matriz. Não haveria razão por que serem iguais, mas são. Tá? O teorema que nós não trouxemos a demonstração, mas que está nas referências, ele revela que, de fato, mesmo que a matriz não seja quadrada, esses números são iguais. Como eles são iguais, você chama simplesmente de posto, ou em inglês, o rank da matriz. Tá certo, pessoal? Então, o posto da matriz, quantidade de linhas não nulas, ou quantidade de linhas LI, ou quantidade de colunas LI presentes na matriz. Mesmo que a matriz não seja quadrada, o número de linhas LI é igual ao número de colunas LI, e isso é o chamado posto da matriz. Tá bom? Espero ter ficado claro, pessoal. Vamos seguir só mais um pouquinho. Há várias propriedades que relacionam os postos de duas ou mais matrizes, várias. Em geral, essas propriedades elas são um pouquinho chatinhas de serem provadas, certo? Mas elas existem nos textos. Apenas para que tenhamos algumas ideias, o exemplo a seguir trata do posto do produto de duas matrizes. Então, por exemplo, eu tenho aqui, dessa vez eu peguei duas matrizes que não são quadradas. Tem uma matriz A, que é uma matriz 3 por 2, 3 linhas e 2 colunas, e tem uma matriz B, que ela é 2 por 3. Certo? Posso fazer o produto das duas, né? Pego a matriz A, que é 3 por 2, multiplico pela matriz B, que é 2 por 3, e isso vai me levar a uma matriz 3 por 3 como resultado do produto de A por B. Agora eu vou analisar os postos dessas três matrizes. A matriz A tem linhas linearmente dependentes. Se você observar a matriz A, está bem fácil, né, pessoal? Ó, a segunda linha é o dobro da primeira. A terceira linha da matriz A é o triplo da primeira. Então, elas não são LI. Não é? Elas são LD. Como a segunda linha é o dobro da primeira, ela pode ser eliminada. Como a terceira linha é o triplo da primeira, pode ser eliminada. Não precisa nem escalonar nesse caso. Então, o posto da matriz A é 1. Certo? Já a matriz B também está fácil. As linhas da matriz B são duas linhas não nulas e elas são LI. Por que elas são LI? Porque uma não é múltipla da outra. Você não tem como multiplicar a primeira linha da matriz B por um número e obter como resultado a segunda linha. Porque, por exemplo, aqui é 1. Se você quiser multiplicar esse 1 para dar 0, você vai ter que multiplicar a primeira linha por 0. Mas multiplicou por 0, zera tudo. Não fica 0, 0, 1, fica 0, 0, 0. Portanto, elas são duas linhas LI. Em virtude disso, o posto de A é 1 e o posto de B é 2. E o produto de A por B? Né? O produto de A por B, se você olhar a matriz A vezes B, olha só o que acontece. Na primeira linha eu tenho 1, 2 e 3. Na segunda linha eu tenho um múltiplo da primeira linha. 2, 4, 6 é o dobro. Na terceira linha eu tenho um múltiplo da primeira, é o triplo. Como a segunda linha é múltipla da primeira, então elas são LD.
Como a terceira linha é múltipla da primeira, elas são LD. Então você elimina a segunda, que é um múltiplo da primeira, e elimina a terceira, que é um múltiplo da primeira. Portanto, só fica com um vetor LI. A matriz AB tem posto 1. Então, repetindo, a matriz A tem posto 1, a matriz B tem posto 2 e a matriz AB tem posto 1. Não é? Então, A tem posto 1, B tem posto 2 e AB tem posto 1. Portanto, tem aqui os valores. Esse exemplo é apenas um caso particular de uma propriedade mais geral que é revelada a seguir. Existe um teorema que relaciona, pessoal, o posto do produto de matrizes. Tem também teorema que relaciona o posto da soma, o posto de uma potência de uma matriz, mas são coisas assim mais específicas, tá certo? Para um primeiro contato com o assunto, talvez já seja algo que ultrapasse o nosso objetivo inicial de introduzir uma teoria padrão básica, né? E, evidentemente, dar base para que você possa seguir estudos posteriores. Então, há um resultado que é esse aqui, ou seja, A uma matriz M por M e B uma matriz N por P. Pode-se demonstrar que o posto de AB, posto de A vezes B, é menor ou igual do que o mínimo entre o posto de A e o posto de B. O posto do produto é o mínimo entre o posto das duas matrizes que você realizou aqui o produto. É o mínimo entre o posto das duas matrizes. Tá certo? Pode-se provar esse resultado, a demonstração também pode ser vista na mesma referência. Tranquilo, pessoal? E agora, de posse desse conceito e dessas informações que nós repassamos para vocês, nós vamos apresentar uma pequena aplicação bastante curiosa, né? Do meu ponto de vista totalmente inesperada, porque é um problema meio que de sabor combinatório, que aparentemente não teria nada a ver com matriz e muito menos com posto de matriz, mas que há uma saída muitíssimo interessante via essa teoria, tá certo? Mostrando o alcance da álgebra linear na aula de hoje dentro da própria matemática. Em aulas posteriores, vamos mostrar algumas aplicações em áreas afins. Nós já mostramos, né, em computação, a matriz de rotação, o cisalhamento, deformação de figuras. Nós já andamos mapeando algumas coisas desse tipo, mas vamos continuar nas próximas aulas. Veja esse exemplo, pessoal. São os chamados clubes de Old Town. Há N cidadãos vivendo em Old Town. Old Town Old é ímpar, né, em inglês. É a cidade ímpar. A principal ocupação deles era formar vários clubes, o que em certo momento começou a ameaçar a própria sobrevivência da cidade. Para limitar o número de clubes, o conselho da cidade decretou as seguintes regras aparentemente inocentes. Cada clube deve ter um número ímpar de membros. Então tem N pessoas, N cidadãos, certo? E esses cidadãos começaram a fazer clubes dentro da cidade. E o conselho diretor da cidade resolveu decretar algumas regras para a formação desses clubes. A primeira regra é: cada clube deve ter um número ímpar de membros. Você não deve ter clube, você não pode ter clubes com um número par de membros. Segunda regra: todo par de clubes deve ter um número par de membros em comum. Se você pega dois clubes quaisquer, certo? O número de membros que participam dos dois clubes é par. Você pode ter pessoas participando de mais de um clube. Mas toda vida que você pega dois clubes distintos, o número de pessoas que participam de um e que participam do outro ao mesmo tempo é uma quantidade par. Ou seja, é a interseção, né? O número de elementos da interseção. Vocês lembram da interseção de conjuntos? Dados dois conjuntos, o que é a interseção? É um conjunto formado pelos elementos que participam dos dois conjuntos. Então, são duas regras. Cada clube deve ter um número ímpar de membros, é daí onde vem o nome Old Town, né? Cidade ímpar. E todo par de clubes deve ter um número par de membros em comum. Tudo bem? Com isso, ele lança um teorema. Sob essas regras, é impossível formar mais do que N
onde esse N é o número mais do... Sob essas regras, é impossível formar mais clubes do que N, onde N é o número de cidadãos. O que ele está dizendo aqui, pessoal, é que se essas regras forem obedecidas, o número de clubes que ele pode formar é no máximo N. É impossível formar mais clubes do que N, onde N é o número de cidadãos. O número máximo de clubes que podem ser formados é exatamente o número de cidadãos. Ele quer que você justifique isso, certo? E o surpreendente, né, desse teorema, desse problema, é que aparentemente não tem nada a ver com álgebra linear. Como eu falei para vocês há poucos instantes, é um problema assim, um sabor mais de combinatória, né? O cara dá um conjunto com N pessoas, dessas N pessoas serão formados clubes, esses clubes devem respeitar certas regras, ele quer saber qual é o número máximo de clubes. É um problema tipicamente de combinatória. Entretanto, há uma conexão, né, com a álgebra linear e particularmente com o posto de matrizes. É bastante surpreendente para você ver o alcance dessa teoria que é a álgebra linear. Vamos estudar o problema um pouquinho? Então vamos lá. Vamos chamar os cidadãos de 1, 2, N, porque são N cidadãos, né? Então tem um cidadão 1, 2, até N. E os clubes, que eu não sei quais são, de C1, clube 1, C2, clube 2, CM, clube N. Então estou imaginando que tem N cidadãos e que tem M clubes. O meu desejo é provar que M, que é o número de clubes, não ultrapassa o número de cidadãos, que é o N. Ou seja, eu quero mostrar que M de Maria é menor ou igual do que N. Esse é o nosso objetivo. O número de clubes é no máximo igual ao número de cidadãos. Para demonstrar o teorema, vamos definir uma matriz da seguinte forma. Uma matriz AIJ de tamanho M, que é o número de clubes, por N, que é o número de cidadãos, da seguinte forma. Gente, os elementos dessa matriz AIJ, eles serão assim. Os AIJs serão iguais a 1 se J pertencer a CI. E os AIJs serão iguais a 0 se J não pertencer a CI. Certo? J pertencer a CI significa o seguinte. AIJ vai ser 1 se a pessoa J pertencer ao clube de número I. E AIJ é 0 se a pessoa de número J não pertencer ao clube de número I. Então, os elementos só são 1 se a pessoa J estiver no clube I. E são 0 se a pessoa J não estiver no clube I. Por exemplo, note que nessa matriz os clubes correspondem às linhas e os cidadãos correspondem às colunas. De fato, né, pessoal? Porque quando você tem aqui uma matriz A e J, esse primeiro índice ele indica a linha. E esse segundo índice, que é o J, o I, que é o primeiro índice, indica a linha, que está no clube. Ó. Então, os clubes representam as linhas. E o J, que é o segundo índice, representa as colunas. Tá certo? Que o J aqui, no caso, vai representar as pessoas. Só um exemplo ilustrativo para você compreender. Por exemplo, peguei aqui um exemplo de uma certa matriz. Como é que eu interpreto essa matriz? Primeiro, ela é 3 por 4. 3 é o número de linhas, portanto, é o número de clubes. 4 é o número de colunas, portanto, é o número de pessoas. Então, por exemplo, nesse caso, o M, que é o número de clubes, é 3, e o N, que é o número de pessoas, é 4. Ou seja, são 3 clubes, C1, C2, C3, e 4 cidadãos, 1, 2, 3 e 4. Assim, temos que, por exemplo, nessa matriz, pessoal, o A1, se você olhar aqui, o A1 é 1. No A1, o I é 1 e o J é 1. Lembrando que o I representa o clube e que o J representa a pessoa. Se o A11 é 1, significa que o cidadão 1, porque J é 1, pertence ao clube 1. Não é? A12 é 1 também. Ó. Primeira linha, segunda coluna é 1. Significa o quê? Que o cidadão 2, lembre-se que o cidadão é o J, pertence ao clube 1. O A13 é 1 também. Então, o cidadão 3, que é o J igual a 3, aqui é J igual a 3, pertence ao clube 1.
Já o A14 é 0. Se o A14 é 0, significa dizer que o cidadão 4 não pertence ao clube 1. Certo? E assim por diante. Coloquei aqui umas reticências. Por exemplo, o A34 é 1. Se o A34 é 1, significa que o cidadão 4 pertence ao clube 3. Aonde for 0, o cidadão não pertence àquele clube, e aonde for 1, o cidadão pertence. Tá certo, pessoal? Então, note que os clubes eles são descritos aqui nas linhas. As linhas indicam os clubes. Por exemplo, o clube 1 ele tem a pessoa 1, tem a pessoa 2 e tem a pessoa 3, que é o J. A pessoa é o J. O clube 2 tem a pessoa 1, tem a pessoa 2 e tem a pessoa 4. Certo? O clube 3 não tem a pessoa 1, porque é 0. Tem a pessoa 2, tem a pessoa 3 e tem a pessoa 4. Diante do exposto, no caso da matriz acima, os clubes são esses. Ó. O clube 1, como eu tinha dito, é a pessoa 1, 2 e 3. Ó. Porque tem um na posição 1, 1, um outro 1 na posição 1, 2 e outro 1 na posição 1, 3. Ok? Então aqui são os clubes. É só um exemplo para você compreender melhor a construção da matriz. Vale a pena observar que os 3 clubes acima respeitam as regras estabelecidas pelo Conselho da cidade. Nesse caso, o posto da matriz é 3. Esses 3 clubes aqui, pessoal, eles respeitam as regras. Quais eram as regras? A primeira regra é que o número de participantes de cada clube deveria ser ímpar. De fato, cada clube tem 3 participantes. Segunda regra é que quando você pega 2 clubes quaisquer, a interseção entre eles tem que ter uma quantidade par de elementos. De fato, né, pessoal? Se eu pego o clube 1 e o clube 2, a interseção entre eles é o 1 e o 2. Tem 2 elementos, é par. Se eu pego o clube 1 e o clube 3, a interseção deles a interseção entre o 1 e o 3 vai ser aqui o 2 e o 3. Ó. O 2 e o 3 é par também. E se eu pego a interseção entre o clube 2 e o clube 3, a interseção entre eles vai ser o 2 e o 4. É par também. Então, esses clubes eles respeitam as condições do problema. A quantidade de elementos é ímpar em cada um deles, né? O número de participantes, e 2 clubes quaisquer têm uma quantidade par de elementos em comum. Essa matriz que representa os clubes, você pode escaloná-la se você quiser, ela tem posto 3. Tá bom, pessoal? Nesse caso, a matriz A tem posto 3, eu deixei aqui verifique. Você pode fazer essa conta se você quiser. Poderíamos ter a seguinte situação. Imagina que eu tenho essa situação aqui. Ó. Nessa situação, quais seriam os clubes? Se você observar, os clubes não estão nas linhas. Então, a primeira linha é o primeiro clube. A segunda linha é o segundo clube. A terceira linha é o terceiro clube. A quarta linha é o quarto clube. No primeiro clube tem só a pessoa 1. No segundo clube tem só a pessoa 2. No terceiro clube tem só a pessoa 3. No quarto clube tem só a pessoa 4. A quantidade de clubes, a quantidade de elementos em cada clube é ímpar. Só tem um elemento. Se você pega 2 clubes quaisquer, a interseção entre eles é vazia. Tem 0 elementos. A quantidade de elementos comuns é 0. É par. 0 é par. Então, esses clubes, eles cumprem as condições. Né? Nesse caso, o M, que é o número de clubes, é 4, e o N, que é o número de pessoas, também é 4. Os clubes são esses, tá certo? E nesse caso, a matriz, evidentemente, tem posto 4. Porque se você sabe que o posto tanto faz segundo as linhas ou segundo as colunas, é a mesma coisa. Se você olha os vetores linha, esses vetores linha aqui, ó, eles são os vetores da base canônica do R4, né? É a base padrão 1000, 0100, 0010 e 0001. Então, essa matriz tem posto 4. A primeira tinha posto 3, né? Nesse exemplo aqui, o posto é 4. De um modo geral, tem-se que o posto de A é menor ou igual do que N. Tá certo? Então, de um modo geral,
qualquer matriz dessa que você monte, o posto vai ser no máximo N, onde N é o número de cidadãos. O posto vai ser máximo exatamente quando você montar essa matriz aqui, ó, com um na diagonal. Se você tiver N cidadãos, tá certo? O posto maior possível para a matriz A vai ser N, que é exatamente o caso em que a matriz A, ela é essa matriz, inclusive essa matriz é a matriz conhecida nossa, da teoria de matriz, é a matriz de identidade. Tá certo, pessoal? Então, repare esse fato. Ó. O posto de A é sempre menor ou igual do que N. Por quê? Porque o que vai acontecer, quando vai acontecer o posto N, é exatamente na situação em que os clubes eles são unitários aqui. Então, o número de clubes ele vai ser exatamente unitário. Os clubes vão ter a quantidade de elementos igual a 1, um elemento em cada clube. A interseção de dois deles é vazia, portanto, o número de elementos da interseção é 0, que é par, está tudo satisfeito. Então, o posto de A é no máximo N. Como os elementos da matriz A são apenas zeros e uns, eu posso considerar a matriz A sobre o corpo de dois elementos, 0 barra e 1 barra. Não é? Os elementos que aparecem aqui são zeros e uns. Tudo bem que eu estava olhando nos números reais, mas como são zeros e uns, eu posso interpretá-los em Z2. Lembra do Z2 da nossa primeira aula? Que é o corpo formado pelo 0 barra e pelo 1 barra. Então, retornando ao primeiro exemplo, se eu pegar a minha matriz A, que era 3 por 4, vamos voltar ao nosso primeiro exemplo, essa aqui, ó, 3 por 4. E aqui vem a grande sacada. E eu multiplicar a matriz A pela sua transposta, eu tenho uma matriz quadrada de ordem 3. Eu peguei a matriz A e multipliquei pela sua transposta. Transformei as linhas em colunas, multipliquei as duas. E obtive, ó, quando eu multiplico a matriz A pela sua transposta, me produziu essa matriz aqui. Se você observar, essa matriz que eu achei é a matriz de identidade, pessoal. Essa matriz aqui que eu achei, ela é exatamente a matriz de identidade. Que é aquela matriz que é 0 fora da diagonal e 1 na diagonal. Certo? Mas o que é que isso significa? O posto de A vezes A transposta, nesse caso, é 3, né? Porque A vezes A transposta, neste caso, é a identidade. E a identidade tem posto 3. Os elementos que estão nas linhas aqui são vetores LI, certo? De um modo geral, o produto da matriz A pela transposta é uma matriz M por M. Lembre que A é uma matriz M por N. E que a transposta é o contrário, é N por M. Portanto, quando eu multiplicar essas duas, vai dar uma matriz M por N. Cuja entrada, a entrada que eu falo aqui é o elemento que está na posição IK, é esse aqui. Como é que você obtém o elemento que está na posição IK do produto de duas matrizes? Você multiplica a linha I da primeira, que é a matriz A, eu peguei aqui AI1, AI2, AIN, pelos elementos da coluna J da segunda, tá certo? Que vai ser A1J, A2J, ANJ. Tranquilo? Ao fazer isso, o que é que acontece? Essa soma aqui, pessoal, lembre-se que os elementos eles são uns ou zeros dessa matriz. Essa soma, como os elementos são uns ou zeros, ela vai me dar exatamente o número de cidadãos que pertencem ao conjunto CI interseção CJ, ou seja, que pertencem ao clube CI e ao clube CJ. Certo? Quando eu faço essa conta, o resultado dessa conta vai me dar o número de cidadãos que estão nos dois clubes. Mais precisamente, como estamos trabalhando em Z2, certo? Esse resultado só tem duas possibilidades. Ou esse resultado é ímpar, que no caso de ser ímpar, vamos representar por 1 barra. Eu coloquei aqui 1, mas seria 1 barra. Ou vamos representar por 0 se esse resultado for par. Então, vou repetir. Quando eu calculo A vezes A transposta, eu pego a iésima linha de A, quero calcular o elemento que é na posição I e K, na verdade, na posição IJ, né, da matriz
desse produto. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou pegar a linha I da primeira matriz e vou multiplicar pela coluna J da segunda, para obter o elemento de posição IJ. Aqui é J, pessoal. Esse K aqui está digitado errado. Tá certo? E ao fazer essa conta, como os elementos aqui, esses A, são zeros ou uns, esta conta significa o número de elementos presentes na interseção de CI com CJ. Mas eu estou trabalhando em Z2. Então, esse número ele vai ser representado por um barra se a quantidade de elementos da interseção é ímpar ou por 0 barra se a quantidade é par. Tá certo? Por outro lado, as regras do conselho implicam que o produto das duas matrizes dá identidade. Não é? O que é que o conselho, quais são as regras do conselho? Que a quantidade de elementos de cada clube tem que ser ímpar. E quando você pega dois elementos distintos, quando você pega dois conjuntos distintos, a quantidade de elementos em comum é par. Se você impuser essas regras, você vai ver que o produto de A vezes A transposta vai dar identidade. Só que a matriz identidade, tá certo? Ela tem posto M, porque as linhas da identidade são os vetores da base canônica do Rm nesse caso. Resultado, como o posto do produto não é maior do que o menor dos dois postos dos fatores, nós já tínhamos visto na teoria que o posto do produto de duas matrizes ele é o mínimo entre o posto de A e o posto de A transposta. Ele é o menor desses números. O posto de A vezes A transposta sendo menor ou igual do que o mínimo entre o posto de A e o posto de A transposta, então ele é menor ou igual do que cada um deles. Se uma quantidade ela é menor ou igual do que o mínimo de duas outras quantidades, essa quantidade original é menor ou igual do que todas as outras duas. Tá certo? Só que o posto de A vezes A transposta é exatamente M, que é o posto da matriz identidade. E o posto de A nós já tínhamos visto que é no máximo N. Então, nós provamos que o M é menor ou igual do que N, que é o que nós queríamos provar, tá certo? Então, o número máximo de clubes que podem ser formados é N, onde N é o número de cidadãos que vivem naquela cidade. Tudo bem, pessoal? Então, é uma aplicação meio que inesperada, né, do posto de uma matriz, porque é um problema, como eu disse para vocês, aparentemente, quando se apresenta o enunciado, não tem aparentemente relação nenhuma com matrizes, e muito menos com posto de matriz, né? Mas que foi visto aí que de fato há uma conexão entre essas ideias. Tá joia? Espero que vocês tenham compreendido os conceitos da aula. Nós estamos à disposição, lembrando que temos o nosso canal de comunicação, a monitoria, né? Espero que todos participem. Temos as atividades, né, semanais que devem ser entregues nas datas previstas. E é isso, pessoal. Hoje eu vou ficar por aqui e estou à disposição aí nos nossos canais de comunicação para esclarecimentos. Espero que vocês tenham absorvido pelo menos a parte central da aula. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima, na próxima semana com a aula 6. Um abração para vocês.